Bom, vamos tentar fazer um trabalho simultâneo aqui com os dois aparelhos para ver se a gente consegue uma melhoria aí, pessoal. A continuação aí do ECA, artigo 47, né? O vínculo da adoção constitui por si, ou eu estou errando aqui na leitura, vou voltar. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será escrita no registro civil mediante mandado, do qual não se fornecerá certidão. Isso aqui ele está falando que não vai ter uma certidão, né, dizendo, só vai ter um registro civil registrado lá no cartório, tá? E aqui embaixo vai falar sobre a mudança de nome, sobre que vai ser feita uma nova, como se fosse um novo registro, uma nova certidão de nascimento, por exemplo, é como se fosse uma nova certidão de nascimento, tá? Constando o nome dos pais adotivos no documento daquela criança, daquele adolescente que foi adotado. Isso você vai ver aqui no artigo 47, parágrafo 1º ou 3º, beleza? Sobre a mudança de nome, inclusive. Deixa eu ver. Tá, vamos pro parágrafo 50. Parágrafo 50? Parágrafo 50, isso. A sentença conferida ao adotado o nome do adotante, a pedido de qualquer um deles, poderá determinar a modificação do prenome, como eu já havia dito para vocês. A mudança a pedido de qualquer um dos adotantes pode ser solicitado a mudança do prenome da criança ou do adolescente, porém, ele tem a opção de escolher se aceita ou não, tá bom? Deixa eu ver. A adoção produz, no parágrafo 70, a adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado, em sentença constitutiva, exceto na hipótese do parágrafo 60. O parágrafo 60 foi aquele que eu falei para vocês, que se a pessoa estiver em processo de adoção de uma criança e ela vier a falecer, aquele processo é findo, tá? É findado ali e é decretado, então é deferido o direito de adoção, beleza? Visando sempre o bem-estar da criança. Deixa eu ver. Artigo 40. Deixa eu ver a lei já. Não, volta. Deixa eu ver um parágrafo. Terão prioridade na tramitação, um pouco mais abaixo aqui você vai ver. Ó. Terão prioridade na tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência. Grava bem isso aqui, porque isso aí eu não duvido nada que a banca possa jogar na sua prova. Quanto à prioridade na tramitação, por quê? Tem lá o processo de adoção de uma criança com deficiência e uma criança, né, sem deficiência, vamos dizer, natureza normais aí. E aí, eles não podem concorrer no mesmo período, né, o tempo. Não, a criança com deficiência ela terá prioridade, então o processo dela tem que discorrer muito mais rápido na justiça, tá bom? A gente está tratando de melhoria de vida, de melhoria em condições de vida para aquela criança, tá? A criança em vias normais, com saúde perfeita, ela tem mais possibilidade de ser adotada, a gente sabe disso. Então, toda vez que alguém manifestar o interesse de adotar uma criança com deficiência, aquela criança com deficiência, aquele processo daquela criança terá mais celeridade diante das demais. Beleza? No parágrafo, deixa eu ver, 10, parágrafo 10. Para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias o prazo, né? O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mais um prazo que a gente deve marcar aí. Quanto tempo a banca pode jogar? Qual o prazo máximo para concluir um processo de adoção? Você vai colocar, tá lá, vai ter a opção 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, beleza?
120 dias, prorrogável uma única vez por igual período. No artigo 49... no artigo 48 ainda aqui tem um negócio que eu quero passar para vocês aqui interessante, ó. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo ao qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar os 18 anos. Ou seja, após 18 anos, aquela criança, aquele adolescente que foi adotado, ele tem direito de conhecer, de ter contato com os pais biológicos, inclusive ter acesso a todo o processo de sua adoção, que deu a origem à sua adoção, do começo até o fim. Então, aqui no artigo 49, a morte dos adotandos não reestabelece o poder familiar dos pais naturais. É muito importante você gravar isso. As pessoas podem pensar, mas se o adotante morrer, e aí, como é que faz? Os pais naturais podem pegar a criança de volta. Não, não pode, pessoal, não pode. Já diz na lei que a morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais, tá bom? Não restabelece. Aquela criança, ela vai continuar no seio. A família dela passa a ser a família de quem o adotou. Então ele passa a ter todos os direitos, tá? Principalmente como dependente daquela família que o adotou. E a família extensa dele vai ser aquela família, os irmãos, os tios, os novos, né, familiares deles, novos avós. Então aquilo ali vai passar a ser a família extensa. Ele já não tem mais vínculo algum com os pais biológicos, tá certo? Salvo quando, vamos dizer, ele já for maior de 18 anos, puder optar e falar, não, eu reconheci meus pais biológicos, os meus pais naturais morreram, eu quero conviver com os meus pais biológicos. Eu acho que não vai caracterizar dependência, com certeza não, mas ele tem esse direito também. Mas aí, isso não quer dizer que vai mudar, vai voltar, vai mudar a certidão, vai mudar isso. Não, não vai. Entendeu? Porque já foi mudado no processo de adoção. Deixa eu ver aqui. Eu preciso que vocês leiam também aqui no parágrafo 30 do artigo 50, tá bom? Deixa eu ver. Basta ler, é simplesinho. Vamos aqui para o parágrafo 60, 50, parágrafo 60. A gente está na página 43. Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de criança e adolescente em condições de serem adotados, tá? E de pessoas ou casais habilitados. Há uma habilitação, pessoal, nacional como internacional também. Pessoas que estão dispostas a adotar uma criança, um adolescente, eles passam por um processo para saber se eles são habilitados para aquilo. Tá bom? E esse processo vem para pessoas que estão no país ou fora do país também, tá? Preciso, para adoção de fora do país, o casal tem que passar por um processo, tem que ser habilitado para tal, e tem que haver também, tem que saber se o país dele tem, vamos dizer assim, boas condições, não condições financeiras, mas vamos dizer assim, na legislação pede que a legislação daquele país seja favorável à criança no caso de adoção internacional. Tem que haver uma compatibilidade. Vamos ver, a criança vai ser adotada por um casal dos Estados Unidos, então tem que ver se lá a política de adoção é compatível com a política de adoção aqui do Brasil, para não entrar em conflito, beleza? Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, como eu comentei aqui com vocês, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados cadastrados mencionados neste artigo. Ou seja, quando que um casal que mora no exterior pode adotar uma criança aqui do Brasil? Somente quando não houver nenhum, entendeu? Nenhum casal, nenhuma pessoa habilitada no cadastro nacional. Em não havendo
nenhuma pessoa habilitada aqui no Brasil, então um casal de fora vai sim poder adotar a criança aqui. Lembrando que a prioridade é proporcionar uma vida boa para aquela criança, uma vida melhor. Então não há pessoas habilitadas aqui para adotar aquela criança, então ela vai poder sim ser adotada por um casal, por uma pessoa vinda do exterior. Beleza? Passando por todo aquele trâmite do processo de convivência daquele período, tá bom? Lembrando que o período de convivência é em solo brasileiro e na comarca da criança ou do adolescente. Bom, para artigo 80, na página 43 aqui ainda, a autoridade judiciária providenciará no prazo de 48 horas a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotadas que não tiveram colocação familiar na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiveram deferida sua habilitação, deferido quer dizer permitido, autorizado, a sua habilitação à adoção nos cadastros do estadual e nacional, referido no artigo, no parágrafo 50. Não. Referido no parágrafo 50 deste artigo, sob pena de responsabilidade. Deixa eu ver. Ó, grava isso daqui, pessoal. Enquanto não localizada, isso num parágrafo 11. Enquanto não localizada, a pessoa ou casal interessado em adoção de criança ou adolescente, sempre que possível, recomendável será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. Ou seja, não há um interessado em adotar, vai ser colocada aquela criança num programa de acolhimento familiar. O acolhimento familiar é como se fosse uma adoção provisória para aquela criança se habituar a ter uma família, vamos dizer assim. É sempre melhor a criança estar no seio de uma família, como a gente já comentou, do que num abrigo, tá bom? Então vamos estar sempre visando criar um ambiente melhor de convivência para aquela criança, tá? Deixa eu ver. Parágrafo 13. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos dessa lei quando se tratar de pedido de adoção unilateral, quer dizer, tanto o adulto que quer adotar quanto o adolescente ou a criança manifestam manifestam interesses simultâneos, entendeu? Unilateral, aí sim pode ser adotado mesmo ele não estando naquele cadastro. Significa o quê? Que já há um vínculo da criança e do adolescente com aquele adotante, beleza? Quando for formulada por parente a qual a criança ou adolescente mantenha vínculo de afinidade ou afetividade. Então, um parente ele vai ter prioridade porque ele é família extensa. Lembra que antes da criança ser colocada para adoção, também já vai ser verificado na sua família extensa se alguém está disposto a adotá-lo. Então, aqui nesse caso, aquele parente ele não está no cadastro, tá bom? De pessoas habilitadas para adoção, porém a criança já tem um vínculo de afetividade, um vínculo de afinidade com aquele parente, então ele pode sim adotar aquela criança. E anotem isso cai em prova, pessoal. Deixa eu ver. Será assegurado prioridade no cadastro à pessoa interessada em adotar a criança ou adolescente com deficiência. A mesma coisa que o processo da criança e do adolescente que tem deficiência, o processo dele corre mais rápido. A pessoa que tiver interesse em adotar uma criança ou um adolescente, ela também vai ter mais prioridade, vai lá para o começo da fila, tá bom? Visando exatamente o que eu passei para vocês, que uma criança com deficiência ela tem mais dificuldade em ser adotada, em ser aceita. Então, se há alguém que a aceite, que queira adotá-la, então essa pessoa vai lá para o começo da fila, tá bom? Ela vai passar, tem mais celeridade no seu processo. Deixa eu ver.
Artigo 51. Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual no país por parte de Convenção de Haia. Essa Convenção de Haia, eu aconselho até você pesquisar sobre essa Convenção de Haia. É uma convenção, vamos dizer assim, internacional, né, de países que têm a mesma política sobre diversos assuntos, tá bom? Principalmente sobre proteção da mulher, proteção de criança e adolescente, essas coisas assim, tá? Então, esses países cadastrado para adoção internacional é necessário, é aquela política que eu falei para você. Tem que saber se a política do país que a criança vai é a mesma política do país de origem, para não haver conflito. E como só não há conflito nesses países que são participantes da Convenção de Haia, H-A-I-A, beleza? Deixa eu ver, parágrafo 20. Vamos lá aqui, ó, do artigo 51. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros no caso de adoção internacional. A adoção ela é internacional, independente se ela é por pessoa de origem estrangeira ou por brasileiros que residam no exterior. Porém, o brasileiro que reside no exterior e ele quer voltar ao Brasil e adotar uma criança brasileira, ele terá prioridade em detrimento aos demais que são naturais, né, do exterior, entenderam? Por quê? Porque o brasileiro ele já é daqui da terra, então ele não precisa cumprir outros, vamos dizer, outros requisitos que aquele pessoal do exterior precisa, porque ele já está aqui, já é natural do Brasil, ele apenas mora lá fora. Então, se ele decide adotar uma criança aqui do Brasil para levar para o exterior, ele tem prioridade aos demais. Eu vou dizer assim que é até justo, né? Porque visando o bem-estar da criança, ela vai estar numa família brasileira. A adaptação dela vai ser muito mais fácil. Deixa eu ver. Artigo 52, a gente vai lá no inciso 7. Verificado após estudo realizado pela autoridade central estadual a compatibilidade da legislação estrangeira, tá? A gente comentou sobre isso, mas eu quero ler aqui para vocês, com a nacional, compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes da medida de requisitos e objetivos subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta lei, como a legislação do país de acolhida. País de acolhida será para onde a criança vai, tá? Será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, que terá validade máxima aí por 1 ano. Então, aqui nesse inciso 7 do artigo 52, vai falar sobre a habilitação da pessoa do exterior que vai adotar uma criança aqui em solo brasileiro, e sobre o laudo que será expedido dessa habilitação e a duração da validade desse laudo. Isso também você deve salvar aí, marcar, anotar, porque também pode cair em prova para vocês, tá? Vou dar mais uma pausinha e a gente já continua, beleza?